Louvado seja o Senhor. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por esse encontro de liderança esta noite. Te agradecemos por os nossos líderes e pastores e missionários e os nossos obreiros. Bendizemos o teu nome porque o Senhor nos guardou vivos, saudáveis e sãos. E te agradecemos por proteger a nossa vida, para que possamos continuar a te servir no ministério de uma maneira rentável e proveitosa. E para que todo o propósito que você tem em mente, para que ao te servirmos, oramos para que aquele propósito possa ser cumprido em nome de Jesus. Senhor, abra os nossos olhos para nós podermos ver na tua palavra, que o nosso coração possa receber, para que também possamos fazer a obra do Senhor de uma maneira aproveitável em nome de Jesus. Obrigado pela resposta. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esta noite, estamos voltando para o livro de Salmos. Salmos 14, 15 e 23. E tenho a certeza que você entende que o versículo 14, 15 está falando dos loucos. Então, quando junta esses dois salmos, são similares. Mas mesmo assim, para termos o 15, então se conecta, junta o 14 e o 15, você vai ver, na verdade, a abordagem da passagem. E temos alguma coisa para pregarmos ao povo que somos já direcionados. E o 15 também, o 14 e 15, é para preparar as pessoas para o céu. E mesmo aqui nos diz que o povo é louca, o povo é louco, há loucura nos seus corações. É por isso que intitulamos a mensagem de hoje, o ministério desafiante de transformar tolos para o céu. Salmos 15 fala acerca do céu e faz-nos como podemos chegar no céu. E quando olha para as pessoas em geral, diz que os tolos no 14, e você quer lhes mover do Salmo 14 para chegar no Salmo 15. É um ministério que nós temos, é um ministério desafiador. Diz aqui no versículo Salmos 14, 1. Disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Essa é a descrição dos tolos. É a forma de dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, quando formos ao 15:1, Salmos 15:1 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, se todos são tolos, nécios e mostram a sua loucura por negar a Deus, então quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Então, quando alguém quer ir para o céu, como deve ter a sua parte em preparar as pessoas, ajudando as pessoas, transformando pessoas, para mover-se de Salmos 14 para o 53 e para trazer para os Salmos 15. É o que estamos a olhar hoje. A mensagem dividimos em 3 partes. Primeiro, a profissão do tolo sem Deus. A profissão do tolo sem Deus. E vamos para o ponto número 2, no Salmos 53, é a percepção da incapacidade de Deus. Não podemos, só por a nossa maneira de procurar a Deus, porque Ele é tão profundo, é tão grande, então a percepção da incapacidade de Deus. Então, leva-nos para o Salmos 15, o ponto número 3, é a nossa preparação para o futuro glorioso. A nossa preparação para o futuro glorioso. Vamos para o Salmos 14 agora, Salmo 14, vamos ver a profissão do tolo sem Deus. Versículo 1 até 7, vais ver aí a profissão, em primeiro lugar, ele diz no seu coração que não há Deus. No 2, você vai ver a perversão do homem. Ele é corrompido, ele fez coisas abomináveis,
e não há ninguém que faça bem. O 3 vai ver a passividade do tolo. No versículo 2, diz-nos aqui acerca desse, diz que o Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Eles são passivos. Eles não buscam a Deus, buscam a Deus na sua passividade. 2, o versículo 4, no versículo 3, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. São poluídos, têm a poluição dos seres. Viemos para o versículo 4. No versículo 4, não terão conhecimentos que praticam iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse pão, e não invocam ao Senhor. Essa é a falta de oração dos tolos. Isso, vamos no versículo 5. No versículo 5 diz: ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Eles são temerosos, estão com medo, estão em pânico. No versículo 6, é a prática aqui: vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. A prática dos tolos. Então, o último versículo, que é 7, fala da preservação, da perversão deles, que eles estão destruindo o povo de Deus. Se Sião tiver já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacob e se alegrará. Agora vamos olhar 3 seções aqui deste salmo, assim como olhamos no Salmos 14. Vamos ver a profissão do tolo sem Deus. O primeiro ponto é a depravidade e degeneração dos tolos. A depravidade e a degeneração dos tolos. Salmos 14, versículo 1. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. O tolo diz que no seu coração que não há Deus. No seu coração está totalmente morto. O seu coração está morto, depravado, está nas trevas. É essa depravidade que ele tem corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. São degenerados, porque não têm salvação, é por isso que estão degenerados. Não há quem faça o bem. Provérbios capítulo 19, 2 e 3. Provérbios 19, 2 e 3. Quando alguém não tem um conhecimento de Deus, é por isso que diz que não há Deus. Provérbios 19, no versículo 2. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, não é bom que a alma fique sem conhecimento de Deus, por entendimento de Deus, vê qualquer coisa, vê a criação de Deus, mas não pode ver Deus ali. Vê a manifestação da palavra de Deus, mas não pode ver Deus ali. Vê a providência de Deus, a provisão de Deus, mas não pode ver Deus ali. Ele vê Deus guardando-lhe vivo, mas mesmo assim, ele veio para este mundo, foi criado por alguém, por essa personalidade divina, mas não pode ver Deus. Assim, não é bom ficar a alma sem conhecimento. Peca aquele que se apressa com seus pés. 3. Veja só o que acontece com o tolo. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Contra o Senhor. Ele quer negar a existência de Deus, ele quer negar a presença de Deus, ele quer negar o poder de Deus. Atualmente a Bíblia nos diz, Romanos capítulo 1, a partir de 19. Romanos capítulo 1, a partir de 19. Diz-nos assim, que porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Quando vê a criação, quando vê a perfeição da criação, quando vê o sol, a lua, vê as estrelas, vê todo o arranjo, toda a terra que foi criada por Deus, você vai ver a proporção da água nos rios, e vê os ângulos e tudo.
e todas as coisas que foram feitas, a rotação da Terra, e vais ver todas as coisas simetricamente, vês todas as coisas funcionando perfeitamente, que isso deve demonstrar que o conhecimento de Deus manifesta nele. É como se tivesse um carro e não sabendo a fábrica que fez aquele carro, mas não vais dizer que não há fabricante do carro, mas vendo o carro, tem que saber de onde vem o carro. A palavra é o teste, que este vem deste lado, do lado está tudo bem, e o Senhor está nos alimentando, o Senhor está cuidando de nós. Então, para dizer que não há Deus, que loucura é essa? Porque essa loucura pode ser conhecida por Deus e é manifesto nele. Porquanto Deus lhe manifestou. No versículo 22, professando ser sábios, tornaram-se loucos. Pensavam que eles eram sábios, que eles têm conhecimento, que eles têm sabedoria, mas não têm conhecimento do Criador. Vamos voltar para o versículo 20 para vermos alguma coisa. No versículo 20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende claramente, se veem pelas coisas que são criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Para que fiquem sem desculpa. Os loucos não têm desculpa. Quando dizem que não há Deus, eles não têm desculpa. Porque se não houvesse Deus nas suas mentes, nos seus pensamentos, mas não teriam escolha. Mas se alguém não tem lei, não pode pensar que não há quem deu a lei. O versículo 21 diz assim: porque tendo conhecimento a Deus, tenho conhecido a Deus, o mundo não pode vir só de qualquer maneira, sem nenhum Criador. A criação não pode aparecer sem nenhum Criador. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração incessante se obscureceu. O seu coração degenerado, o seu coração mau, o seu coração incircunciso, o seu coração louco, que é insensato, se obscureceu. É o que nos diz no versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Atualmente, no versículo 28, está nos dizendo a real razão por que eles são como eles são. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. Eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Quando eles pensam acerca de Deus, eles pensam acerca da sua pessoa, acerca da sua personalidade, pensam acerca da sua prioridade, pensam acerca da punição que vai dar a eles, pensando acerca das suas ações para bloquear Deus nas suas mentes. Porque eles não importaram-se no conhecimento de Deus. Não querem ter o conhecimento da lei do Senhor, da expectação de Deus, da verdade de Deus e do futuro que está nas mãos de Deus, para ser julgados por Deus. Por causa disso, eles dizem, não importaram-se de ter conhecimento de Deus, porque Deus lhes entregou a um sentimento perversivo para fazerem coisas que não convêm. 2. A ilusão e destrutividade dos tolos. A ilusão e a destrutividade dos tolos. Salmos 14, 1. Salmos 14, 1. Disso nasce no seu coração, não há Deus. Na abundância do que está cheio no seu coração, a boca fala. Porque isso está no seu coração por causa da depravidade, daquela ilusão, por causa daquela destrutividade, que é a fundação do seu coração. É por isso que fazem o que fazem. Eles estão corrompidos, fazem-se abomináveis em suas obras, aqueles tolos, aqueles necios que não têm Deus nos seus pensamentos, Deus na sua mente e na sua vontade, Deus na sua ação. Eles fazem as coisas abomináveis
e não há ninguém que faça o bem. Nenhum deles. No versículo 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. No versículo 10 diz: como Deus olhou para toda a face da terra, de todos os homens, ele diz: desviaram-se todos. Desviaram-se todos. O nécio não é só uma pessoa no meio de 1000, não é uma pessoa dentre os 100. O nécio não é um sobre os 10, são todos, todo o povo da terra. Porque não tem Deus no seu coração, no seu pensamento, na sua mente, na sua vontade, não tem Deus na sua ação, não tem Deus na sua prática, todos desviaram-se e juntaram-se e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Diz no versículo 4, diz assim no versículo 4, não terão, todos praticam, não terão conhecimento dos que praticam iniquidade. Os quais comem um pão, comem meu pão, como comem pão, como meu povo, como comem meu pão, e não invocaram o Senhor. 5. E ali acharam em grande pavor. Se eles dizem que não há Deus, por que eles têm pavor? Se nos seus corações não tem Deus, eles sabem, tentam bloquear a Deus, tiram Deus na sua vida e tiram para coisas antigas, porque é por causa do pavor, porque Deus vai lhes julgar, e esse julgamento há de vir, e há de vir para aquelas pessoas que agem como se Deus não existisse, porque Deus está na geração dos justos. O Salmo aqui está nos falando alguma coisa, quando voltarmos para o Novo Testamento, livro de Romanos, capítulo 3, 10. Romanos 3, no verso 10. Veja aqui, Romanos 3, 10. Como está escrito? O que é que está escrito? O que é que está escrito nos Salmos 14? O que está escrito no Velho Testamento? Como está escrito? Não há um justo, nem um sequer. No versículo 11. Continua a dizer, não há ninguém que entenda. Lembras disso? Quando nós lemos no versículo, no Salmos 14, ele diz que não há ninguém que entendia, não há ninguém que busca Deus. No versículo 12 diz, todos se extraviaram. Fala acerca das suas vidas, da direção das suas vidas e o destino também das suas vidas. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Lembras? É aquilo que lemos nos Salmos 14. Ele disse que não há quem faz o bem, não há nem sequer um. No versículo 13. No versículo 13 diz, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. 14 diz, versículo 14 diz, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Eles dizem não há Deus, eles tentam convencer eles mesmos, tentam se enganar a si mesmos e diz que não há Deus. Eles tentam roubar na sua mente e dizer à sua consciência que não há Deus. Por causa disso, eles tornam-se a si mesmos dizer que não há Deus, cuja boca está cheia de maldição e amargura. 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. No versículo 16, em seus caminhos há destruição e miséria. É por isso que estamos a falar agora da ilusão e destrutividade dos tolos. Quando alguém está diluído, iludido, quando alguém diz que não há Deus e quer pensar que não há Deus, quer sentir que não há Deus, porque sente que não há Deus, ele diz que não há dia de julgamento. Diz que não há percussão de tudo que estamos a fazer, não há recompensa, não há coroa de qualquer situação. E por causa disso, pensam que podem fazer qualquer coisa na família, contra a sua família, qualquer coisa no escritório, contra sua profissão, contra os seus colegas, no mercado, pode fazer qualquer coisa contra o povo, contra as pessoas. Ele diz que pode fazer qualquer coisa contra inocentes
pessoas inocentes, porque pensa que não há nada que vai se levar ao julgamento, não está pensando no último dia, não pensa que vai se pagar por tudo aquilo que se faz, se alguém não tem Cristo. E diz que não pensam acerca daquilo que o homem semeia, isso mesmo vai colher, por causa da sua destruição e da sua miséria. No versículo 17, e diz, no versículo 17, e não conheceram o caminho da paz. Assim que fecharam a sua mente contra Deus, o Deus da paz, ou a paz de Deus, e bloquearam a sua mente sobre a paz, o príncipe da paz, fecharam contra o Espírito Santo, que traz as coisas do reino de Deus, e o reino de Deus não está bem na sua vida, porque eles não buscam a sua justiça, e não têm paz com o Espírito Santo, porque eles não querem conhecer o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, por causa disso, e não conheceram o caminho da paz. No versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. É por causa disso que diz nos seus corações, ele diz não há Deus, porque não tem temor de Deus, não pensam sobre Deus, não pensam que Deus está lhes vendo, que Deus vai olhando por todos, com os seus detalhes das suas vidas, nas suas ações que eles fazem, as suas ações más, todas as suas ações contra Deus, contra homens, contra a humanidade, eles vão fazendo conspiração, porque eles não têm temor de Deus nos seus olhos. Veja a conclusão, no versículo 19. E diz aqui, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca fique fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Para que todo mundo seja condenável perante Deus. Veja o versículo 23, a conclusão. Diz-nos aí no versículo 26, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem, nem sequer todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Se o homem continua naquela situação de insensatez, naquele estágio de loucura, se um homem continuar naquela coração, naquela mente, naquela disposição e naquela depravidade da insensatez, até ele morrer, o que vai acontecer? O destino e a condenação dos tolos. 3. O destino e a condenação dos tolos. Segundo livro de Samuel, 2 Samuel 3, 2 Samuel 3, 33. E o rei, pranteando Abner, diz, havia de morrer Abner como morre um vilão. Veja só, alguém que age como tolo, ele irá morrer como um vilão. Aquele que abandona Deus no seu coração, ele vai morrer como um vilão, como um tolo. Na sua prática, quando ele abandona Deus e pratica a loucura, e aquele último dia vier e chegar e morrer como um louco, a sua natureza é a natureza de um tolo. A prática é a prática de um insensato. As suas ações são ações de um tolo. A maneira de pensar é de um vilão. O passo que ele toma contra Deus, contra a palavra de Deus, contra Cristo, contra um ungido de Deus, contra o Espírito Santo, a santa personalidade, contra a revelação da palavra de Deus, tudo aquilo que fizer, faz liberamente contra Deus do céu. 1 de Samuel 25, 25, está a falar da natureza de um tolo. Diz assim, 1 Samuel 25, 25, meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome? Como o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, a sua disposição é loucura, como o seu nome é assim a sua ação, como o seu nome é como ele é. Nabal é seu nome.
E a loucura está com ele. A loucura está com ele. E a loucura habita com ele. Vamos ver o versículo 37. Isso se deu, pois que, pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu o seu coração e ficou ele como pedra. Ele não pensou acerca disso. O seu coração amorteceu-se dentro dele. Porque ele totalmente morto, totalmente para baixo, totalmente desmontado. Seria levado aquilo, teria tomado aquela direção. O tolo diz que não há Deus, está tudo bem. Mas isto aconteceu, já aconteceu, não há arrependimento, não há restituição, não há chamar ou invocar ao Senhor, não há regeneração, não há nova vida. Veja 38. E aconteceu o que? Passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e ele morreu. E ele disse que não havia Deus, mas a sua vida está nas mãos de Deus. Ele diz que não há Deus, mas tudo da sua vida está nas mãos de Deus. Diz que não há Deus, mas o seu destino está nas mãos de Deus. Ele diz que não há Deus, mas o seu destino, mas a sua condenação está preditado e controlado por Deus. E aconteceu que passados quase 10 dias depois, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. O Senhor matou o Nabal e morreu. Lucas 18, 16. Lucas 12, 16. São as palavras do Senhor Jesus Cristo. No versículo 17 ele diz: ele razoava consigo mesmo. É por isso que ele pensa, ele razoava consigo mesmo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: o que é que eu vou fazer? Está pensando acerca dessa vida, está pensando sobre este mundo, está pensando sobre a produção da sua machamba, está pensando acerca do sucesso na sua vida, está pensando somente na sua prosperidade, a alegria aqui na terra. Diz: o que eu farei? Porque não tenho espaço para colocar. E diz: então, isto farei. Versículo 18. Ele diz: farei isto. Derrubarei os meus celeiros. Tudo está tudo bem. Minha machamba está tudo bem. Minha machamba, meu dinheiro, minha casa, meu tempo. Deus não está envolvido em todas as coisas. Ele não quer reconhecer Deus, Deus que dá sabedoria. Ele não quer reconhecer Deus, Deus que faz a machamba produzir. Ele não quer reconhecer Deus. E o cristão não sabe que o negócio, assim como a colheita, todas as coisas estão nas mãos de Deus. Tudo isso vem pela Deus. Ele não pensa acerca de Deus. O que eu que farei? Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E no versículo 19 diz: e eu que vou dizer à minha alma, direi assim à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ele não está pensando acerca da morte, não estava pensando acerca do último dia, não estava pensando acerca do dia de ser chamado. E no versículo 20, mas Deus lhe disse, ele não reconhece a Deus, mas Deus ainda tem a palavra final. Mas Deus lhe diz, porque ele tem a última palavra. Ele tem o fim da sua vida nas suas mãos. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? E o que tens preparado, para quem será? Deus chamou ele como louco, um sensato, aquele que não reconhece Deus, quando ainda estava aqui na terra. O destino e a condenação dos tolos. Vamos voltar. Mateus 23, 17. Mateus
Mateus 23, 17. Aqui está o Senhor Jesus falando com os fariseus, sensatos e cegos. No versículo 19. Insensatos e cegos. Os fariseus nunca pensaram que eles eram loucos. Eles nunca pensaram, porque se pensassem que fossem, Jesus lhes disse, são insensatos e cegos. Veja no versículo 28. No versículo 28, assim também, eles eram religiosos. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Como as pessoas que vão ver na sua comunidade, eles não tomam cuidado daquelas coisas que Deus vê. Deus não estava realmente nas suas mentes, mas interiormente são cheios de hipocrisia e de iniquidade. No versículo 33 diz, serpentes, raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Vimos aqui acerca dos tolos. Agora vamos para Salmos 53. Parece ser igual ao capítulo 14. Mas se olhares para o Salmos 53, estamos a ver aqui a percepção da incapacidade de Deus. Deus é tão profundo, é tão grande, Ele é eterno. É eterno. Então vai tratar a Deus de uma maneira impercebida. Como fala aqui neste salmo, fala acerca de Deus. Vamos concentrar-nos no Deus. Salmo 53, 1. Disse honesto no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Estamos a ver a personalidade de Deus. Como é que nós vimos a personalidade de Deus aqui? Porque dizem que não há Deus. Por que eles dizem isso? João 4, 24. João 4, 24. Aqui é uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo sobre Deus. Deus é Espírito. Então para por aí. Você não pode ver o Espírito. Não pode ver o mau Espírito. Não pode ver o Espírito Santo. Não pode ver o Espírito humano. Não pode ver o Espírito Santo. Deus é Espírito. E eles são tolos, porque eles não podem ver Deus, porque é Espírito, eles não podem lhe ver, porque Deus é Espírito. E os que adoram, importa que os adoram em Espírito e em verdade. Lucas 24, 39. Deus é Espírito. 24, 39. O Espírito não tem. Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou o mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, por causa disso que o espírito não tem carne, não tem ossos, não tem algo concreto, não tem algo tangível, e eles não podem tocar. Por isso eles dizem que não há Deus. Salmos 53, para vermos o versículo 2. A percepção de Deus. 53, 2. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens. Deus pode ver todas as coisas, pode entender tudo. Ele tem a percepção de Deus. Então, quando alguém diz não há Deus, ninguém pode cancelar a existência de Deus. Deus está olhando para ver que há alguém que pode entender e buscar-se a Deus. Estamos a ver a personalidade de Deus aqui. A percepção de Deus aqui. Fala acerca de paciência de Deus. É paciência, tem que ser alguma coisa que foi acontecer. Quando diz pré, é algo que aconteceu antes. A ciência é uma coisa, mas existe a presciência, que é de Deus que sabe todas as coisas. Veja no versículo 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um.
Essa é a presciência de Deus, porque Ele sabe todas as coisas. É por isso mesmo Jesus Cristo que lhe mandou para Ele vir morrer por nós. Versículo 4. A essa presciência de Deus diz: acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem meu povo como se comesse pão? Eles não invocaram a Deus. Eles não invocaram a Deus. E diz-nos, por causa da paciência de Deus, porque eles não invocaram, não lhes matou, Deus lhes matou ali, não. Deus é paciente com eles, porque Ele não está querendo que toda a gente pereça, mas Ele é paciente porque Ele está esperando a eles para que eles se arrependam. É exatamente o que as pessoas dizem: não há Deus. Eu já fiz aquilo ali e Deus não fez nada. Então que Deus venha aqui, venha me bater, venha me matar. Eclesiastes 8, 11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Eles não entendem a paciência de Deus. No versículo 12, diz-nos aqui: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Estamos a ver aqui a personalidade de Deus, a percepção de Deus, a paciência de Deus, e o poder de Deus. Salmos 53, 5. Salmos 53, 5. Ali se acharam em grande temor. Onde não havia temor por Deus, espalhou os ossos daqueles que se cercavam. Tu os confundiste. Porque Deus tem poder para destruir e espalhar todas as pessoas que agem contra o povo de Deus, que agem contra Israel de Deus, aqueles que agem contra a igreja de Deus, porque pensam que não há nada, não há ninguém que possa lhes interrogar, que lhes trazer ao julgamento. Então, por isso que dizem: Deus lhes espalhou os ossos daqueles que cercavam, tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Veja a segunda parte. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. A preeminência de Deus, a habilidade de vencer qualquer um e de julgar qualquer um, que quando aquele tempo chegar, ninguém vai dizer: Deus, o que está a fazer? Tu não podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Ele vê no círculo da terra, vê no trono dos céus, Ele vai fazer o que está apontado para fazer. Agora vamos ver a performance de Deus, no versículo 6. Se já de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo. Estamos a ver aqui o poder de Deus, de poder trazer o indivíduo, a nação e toda a igreja para a vitória, a libertação de todas as pessoas, de todo o cativeiro, a performance de Deus de fazer voltar os cativos do seu povo. Então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. A percepção de Deus. 3 coisas estamos a ver aqui. E nessa sessão, a divindade e a distinção de Deus. A divindade e a distinção de Deus. Voltamos para Salmos 53, 2. Salmos 53, no versículo 2. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Deus está aí, Deus está no céu, Ele é divino, Ele está em cima no céu. Deus olhou desde os céus. Deus olhou desde os céus. Ele está no céu. Está como alguém que está aqui nesta nação, naquela nação, e por causa disso que não pode ver na internet ou em tudo, internet,
e diz que não há América, não há Grã-Bretanha. Porque alguém está longe, não sabe dessas coisas. Que eu estou olhando acerca daqui, que eu vejo todas as coisas. Mas aquele homem que ele é tolo, que não sabe nada dos céus, não conhece os céus, os habitantes do céu, que não sabe do rei do céu, quando que ele olha para cima, Deus é divino. Por essa razão, os homens que não estão no céu e não podem ver o céu, porque disse que não há Deus. Daniel 2, 18. Daniel 2, no verso 18. Para que pediste misericórdia ao Deus do céu. Ao Deus do céu. É a sua divindade. Eles vão desejar misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim que Daniel e os seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios na Babilônia. 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. O Deus do céu. Ele habita no céu. Então, se tu sabes que Deus é no céu, você ora para esse Deus. É por isso que Shadrach, e Abednego oraram para o Deus do céu. Ele nos diz, no versículo 20. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus da eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. No versículo 21. No versículo 21 ele diz: ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. 28, ele diz: mas há um Deus no céu, ele vive no céu, o qual revela os mistérios. Aqueles que recebem a terra, estão aqui na terra, mas recebem os mistérios de Deus. Ele não vem às pessoas, quando você está aqui na cidade, você não pode vir às pessoas de outra cidade. A não ser que eles toquem, e vou chegar para lá ou lhes chamar através do telefone e eles responderem. Antes de você orar a Deus no céu, e dar a resposta e fazer saber que na verdade há Deus, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, e ele pôs e fez saber ao rei a Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões e da tua cabeça que tiveste, da tua cama, são estes. Versículo 44. Mas os dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. E esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O reino de Deus permanecerá para sempre. Este é o Deus do céu. Apocalipse 11, 13. Apocalipse 11, 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Deram glórias ao Deus do céu. Então, estamos a ver que há um Deus que é Deus, há um Deus que é Criador, há um Deus que é Pai, há um Deus que é o Redentor, há um Deus que é o que planifica a nossa vida, há um Deus que vive para sempre, há um Deus que é eterno, há um Deus que é eterno,
Há um Deus que aqueles que o conhecem, aqueles que vêm através de Cristo para conhecer a Deus, para tornar Deus o seu Pai, e chamam a Jesus como Salvador, eles viverão para sempre no céu. Há um Deus no céu. A divindade, a distinção de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, essa é a sua distinção. Ele é o Omnipotente, é a sua distinção. Ele é omnipresente, essa é a sua descrição. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é a sua prescrição. Ele é justo, ele é fiel. Ele é um Deus que guarda as alianças, essas são as duas distinções. Ele é que cuida de cada um, vê qualquer um, ele é justo, ele é santo, ele não faz nada injusto, essa é a sua distinção. Ele é divino, ele não é humano, ele não tem carne e osso, ele não tem o poder como homem, ele não é, o Deus é espírito. Então ele quer que nós entendamos a sua divindade, como ele é distinto. O ponto número 2, a coisa número 2 agora, o segundo item é o discernimento e descoberta de Deus. Salmos 53, 2. Ele olhou sobre... Eles procuram Deus, eles não buscaram a Deus de sua mente. E no versículo 3 ele diz: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Eles estão opostos a Deus. Deus é bom, o homem é mau. Deus é justo, o homem é injusto. Deus é grande, o homem é pequeno. Deus é eterno, o homem é temporário aqui. Então não há ninguém que faça um sequer, nem sequer um. No versículo 4, acaso não têm o conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comem pão? Eles não invocaram a Deus. É o discernimento e a descoberta de Deus. Deus discerne. E é o que Deus, ele descobriu. E se olhar para a humanidade, olha para toda a gente, todo indivíduo aqui na terra, é o que Deus viu, é o que Deus descobriu. E ele diz-nos, Salmos 139. Mostra-nos tudo aquilo que Deus vê aqui. Não há canto. No versículo 1, diz: tu, Deus, tu sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. Ele não há nenhuma coisa grande ou uma torre alta que Deus não pode ver. Não há rocha ou qualquer coisa que Deus não possa ver. Deus sonda todas as coisas. Deus vê e sabe todas as coisas. Deus registra todas as coisas. No versículo 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. 2. Diz-nos: tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe conheces o meu pensamento. Tu conheces, entendes o meu coração, o meu pensamento. Cercas como até o céu é longe do que a terra. Deus está no céu e nós estamos aqui na terra. Deus entende todas as coisas, nosso pensamento, nosso coração, nossa ação e nossas ações. 3. Versículo 3. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. No versículo 4. No versículo 4 diz: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Pensa sobre Deus. Pensa sobre o seu conhecimento. É por isso que dizemos que ele é omnisciente. Ele sabe todas as coisas. Não há ação, não há pensamento, ele sabe de tudo. Não há plano que ele não saiba. Não há feito que ele não saiba. Não há palavra, não há nenhuma palavra
que isto aqui o Senhor não irá saber. Não há vendo palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. 5. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. E diz no versículo 6, tal ciência é para mim maravilhosíssima, mas não vou descartar isto, porque é tão grande para mim, eu não vou ser cego para isto. Tal ciência de Deus, que me conhece e sabe de todas as coisas, conhece o meu sentar, o meu levantar, Ele conhece o meu pensamento, conhece o meu coração, a palavra da minha boca, Ele conhece todos a minha conversa secreta. Essa ciência é tão maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. 7. No versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Está nos dizendo aqui que Deus sabe todas as coisas. E no versículo 23 diz, Salmos 139, no versículo 23 diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. No versículo 24 diz, e vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Diz-nos no livro de Hebreus 4:3, a descoberta de Deus. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas, e não há criatura alguma encoberta, homem, mulher, justo ou injusto, não há nenhuma criatura que não está manifesta, que está encoberta diante dele. Ele sabe todas as coisas sobre toda a gente. Porque antes não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ele sabe todas as coisas. Atualmente, não somente que ele conhece, ele também escreve, ele registra toda ação, todo ato. Veja isto aqui, Apocalipse 20, no versículo 12. Apocalipse 20, 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, jovens e adultos, e vi os mortos, pequenos e grandes, pequenos em estatura ou pequenos em estatura, e eu vi os grandes, os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Este é o livro dos registros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ele sabe todas as coisas e tem registros de todas as coisas. Ele tem discernimento e descoberta de Deus. E viemos para a terceira sessão agora, na sua dispensação e nossa libertação por Deus. Aqueles que acham que parece que não há Deus. E a nossa libertação dos justos. A nossa libertação através de Deus. A dispersão e a sua dispersão e nossa libertação por Deus. Salmos 53, 5. Ali se achava em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os seus ossos, daquele que te cercava, tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Salmos 92, 7. 92, 7. Quando o ímpio cresce como a erva, e quando todos os fazedores da iniquidade, eles crescem. Todos os que praticam a iniquidade, eles serão destruídos perpetuamente. Ele vai lhes espalhar, ele vai lhes condenar. Versículo 8. Diz assim: mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Para sempre.
Senhor, tu és o Altíssimo para sempre. E no versículo 9 diz, pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão e serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Eles vão ser expostos. Os ímpios serão expostos. Vamos voltar para Salmos 53, no versículo 6. A libertação do povo de Deus, através de Deus. Salmos 53, 6. Oh, se já de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacob e se alegrará. Se alegrará Israel. O povo justo, o povo conhecedor, que sabe que há Deus, que eles, nos seus desafios, nas suas ações, nas suas doenças, na sua perseguição, eles sabem que há Deus. E eles honram a Deus, ainda que os tolos rejeitam, eles lhes perseguem, andam e desencorajando eles. Ele diz, por que vocês estão orando? Será que há um Deus? Será que pensam que há Deus que vai vos ajudar? Por que vocês não se ajudem vós mesmos? Quando as pessoas estão dizendo isso, estando na aflição, estando na sua destruição, estando na devastação, quando todas estão a acontecer conosco, mas sabemos que Deus há de vir a nosso favor. E no fim de todas as coisas, o Senhor vai se levantar, e aqueles loucos incessantes serão espalhados, dispostos, e Ele vai libertar os que são o seu povo. Isaac, o povo de Deus, Israel de Deus, a salvação de Israel veio de Israel, de Sião. Assim veio a salvação de Sião, Israel, voltando do cativo do povo, então se regozijará Jacob e se alegrará Israel. Ele faz isto individual, faz isso a família, pode ser a comunidade de crentes, pode ser toda a igreja, pode ser toda a nação, o povo que confia em Deus, o povo que depende de Deus. Enquanto os tolos são espalhados, os chamados, aqueles que invocam perante Deus para ajuntamento, serão chamados de tudo aquilo que perderam, por Cristo Ele mesmo. Ele vai trazer a restauração de todas as coisas que perdemos. E diz-nos em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Ele diz, eu conheço os vossos pensamentos, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos a que vos esperais. A libertação vem porque existe um Deus que vai te libertar. Diz assim no versículo 12, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim de que esperais. Então me invocareis e sereis, eu orareis a mim eu vos voltarei. Versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração. 14, que é muito importante. Ele vai mudar o cativeiro aqui. Então, vai se encontrar aí e diz que acharei achado de vós e o Senhor fará voltar dos vossos cativos e congregar-vos. Ele vai mudar toda coisa negativa e congregar-vos de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. O ponto número 3 agora. No ponto número 3, voltamos para Salmos 15. Lembra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos pregadores, somos ministros, somos pastores, somos ganhadores de almas para alcançar aqueles que são insensatos, que há um céu, há um Deus, que há um Deus no céu. E temos que lhes trazer, para lhes fazer sair da parte da destruição, para lhes trazer do lugar da condenação, para lhes trazer para a decisão, para eles poderem decisão estarem com Deus, para que eles possam acabar com este mundo e possam estar no céu. É por isso que não devemos esquecer, nós estamos aqui para lhes puxar os homens tolos, nós estamos aqui para lhes tirar para o chão,
e dizer que você é louco, é santo. Não, porque você diz que não há Deus. Mas estamos aqui para lhes persuadir que há Deus. Estamos aqui para lhes virar da sua loucura e lhes virar para o Deus. E fazer com que eles andem no caminho da sabedoria. Para que eventualmente eles possam ir para o céu. É por causa disso que iremos lhes levantar. Vamos tirar de Salmos 14 e de Salmos 53 e vamos lhes trazer para a experiência dos Salmos 15. Diz aqui no Salmos 15, no versículo 1, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Isto é a primeira coisa. A pergunta pertinente que precisamos entender, a pergunta pertinente, quem habitará no tabernáculo? Quem habitará no santo monte? Veja a mesma coisa. Quem habitará no monte santo? Há uma paixão, há um desejo que quero estar lá, quero ir para lá. Então, a paixão é por isso que nós fazemos. E temos uma paixão tão forte. No versículo 2. No versículo 2 diz, é uma mudança aqui. O tirar, ressuscitar dos que estão mortos. Para lhe acordar, para você acordar, para tornar vivo. Quando você torna vivo, na vida espiritual, da morte espiritual, então começa a ver aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade do seu coração. Essa é uma qualificação prática. E a resposta para esta pergunta, aquele que anda sinceramente fala justiça e fala a verdade no seu coração. Versículo 3. Aqui há algo preventivo aqui. Quando as coisas não andam bem atualmente, que não andam totalmente genuína, e nos filhos de Deus, e sai daquele caminho que não era bom, aquele que era condenável, e diz que não vou habitar aqui, para sair, aquele que não difama com a sua língua, nem fala mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. 4. Cujos olhos o repobre é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Diz-nos aqui acerca de algo puro, a perfeição pura que nós podemos ter, a qualidade. Aquele que não dá o seu dinheiro, a sua usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isto. As pessoas ainda gritam contra outras pessoas, estão chorando e querem condenar o inocente. Ele é calado, ele é pacífico, ele não se envolve em gritarias. O justo, e diz-nos, acerca da sua coisa permanente, quem faz isto nunca será abalado. Quem faz essas coisas não será abalado. Você tem que ver isso aí. Tem uma pergunta aí. Há uma pergunta. Senhor, quem habitará no seu lugar santo? Quem habitará ali naquele lugar, no céu? É uma pergunta que deve ser feita. Você qualificou, nasceu de novo, você já se arrependeu, você é justo, você está redimido pelo Senhor. É uma pergunta aí. Versículo 2. E diz aquele que anda, você está andando sinceramente? Será que eu ando sinceramente? Será que eu ando na justiça? Será que eu ando na justiça, obviamente, nesse mundo presente? Aquele que fala a verdade no seu coração? Isso é uma pergunta. O que eu falo? Será que eu falo a verdade quando alguma coisa acontece? Quando eu faço uma falha e alguém me desafia com isso, será que eu falo a verdade ou falo mentira? Diz, aquele que fala a verdade no seu coração. É o que o Senhor precisa que possamos fazer. No versículo 3 diz, aquele que não difama com a sua língua.
Será que você difama com a sua língua? Será que eu difamo com a minha língua? Será que se eu faço isso, eu sou esta pessoa, se sou este crente que faz mal para o seu próximo, você não faz nenhum mal para provocar, ou para fazer outro zangar, ou destruir, ou destetar o seu próximo, nem aceita repróbio contra o seu próximo. Você não é aquele que anda a levantar murmúrios e falar mal contra este ou daquele. Você nem toma o próprio sobre o seu próximo. Versículo 4. No versículo 4. Cujos olhos o réprobo é desprezado. Você está julgando as pessoas como eles são ricos ou que eles não são, ou que eles são maus, ou porque são perversos. Você os suporta. Você está à procura de dinheiro, casamento, daquilo, dos maus. Se você é uma pessoa justa, quer estar no caminho do céu, e os seus olhos é represado, mas honra os que temem ao Senhor. Ou são aqueles que são iliterados, ou são pessoas, podem ser negros ou brancos, ou são do mesma tribo, mas você quer tomar, como eles estão a falar sobre ti, mesmo jurando pelo seu dano, não muda. No tempo da perseguição, decidi seguir a Cristo, vou seguir Cristo, não voltarei, mesmo que no meio da aflição, no meio da dificuldade, desafios vierem, mesmo jurando com o seu dano, contudo, não muda. Então temos que fazer sempre como eu estou no Senhor. 3 pontos agora. Quando olhamos esta preparação aqui do futuro glorioso, a nossa preparação para o glorioso futuro. Primeiro, a pureza e perfeição da sua habitação celestial. A pureza e a perfeição da sua habitação celestial. Salmos 15, 1. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele monte santo é o céu, aquele céu é puro, aquele céu é incontaminável. Diz-nos no Apocalipse 21, 2. Apocalipse 21, 2. Eu, João, vi a santa cidade, aquela cidade é pura, Nova Jerusalém é perfeita, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o marido. Está a nos dizer aqui no versículo 10, a descrição daquele lugar puro, que foi levado através do Espírito, e levou meu Espírito a um grande monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Nova Jerusalém, Santa Jerusalém. Uma linda, descendo do céu. 11. E tinha a glória de Deus, perfeita, tinha a glória de Deus linda, tinha uma glória de Deus, esplendor de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E continua a nos dizer no versículo 18. No versículo 18, e diz: e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a puro vidro. 27. No versículo 27, e diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine, algo que polua, aquilo que tenta poluir a pureza e a perfeição, e nada vai entrar lá, algo que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida de Cordeiro. Aquele céu é puro, aquele céu é perfeito. Número 2. A permeação da pureza dos santos corações. A permeação
a permeação da pureza dos corações santos. Toda a contaminação é tirada, o pecado perdoado dentro do coração do homem interno. Como tem sido a permeação deles? Toda aquela contaminação, aquela ação pecaminosa, toda a natureza pecaminosa foi tirada. Tem uma salvação que veio para essa pessoa. Esse é um real filho de Deus, precisa da santificação, ele anda em purificação, que tem que vir ao seu coração desse que está sendo preparado para ir para o céu. A permeação da pureza dos corações santos. Vamos olhar para essa santidade. Vamos ver aquela puridade, como importante é no coração e na vida daquela pessoa que é candidato do céu. Salmos 15, 2. Salmos 15, 2. Aquele que anda sinceramente. Diz aquele que anda. Não é algo que diz que andou anteriormente, que agora já mudou agora. Agora levantei a minha mão, sou filho de Deus, e agora. Aquele que anda, algo continuado. Antes do casamento está a andar, no tempo do casamento está a andar, na recepção e tudo, depois da profissão, é em todo lugar, na escola ele está andando, na vida profissional também está andando, na vizinhança está andando. Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça em todo momento, em tudo, é onde ele está, onde ele estiver, e tudo que fizer é algo continuado. Aquele que anda, que pratica a justiça e fala a verdade de noite e de dia, com a justiça permanece no seu coração. Ele fala a verdade no seu coração. Versículo 3. Aquele que não difama com a sua língua, e eu entreguei a minha língua para a oração, para falar a palavra de Deus, para dizer às pessoas como eles devem ir para o céu. Eu entreguei, consagrei a minha alma a minha língua para o Senhor. A partir daquele momento, não vou falar nenhuma palavra má, não vou murmurar, não vou falar mal, nem faz mal ao seu próximo. Eu vou seguir a Cristo, que como ele andou fazendo o bem em todo momento, fazendo coisas justas em todo momento, vou seguir a palavra de Deus, que é pura, é santa e justa. É porque estou cometido a Cristo, consagrado a Cristo, a uma palavra viva. Estou cometido à palavra escrita de Cristo. Em tudo o que fizer, vai estar de acordo com a palavra de Deus e não faz nenhum mal ao próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Eu quero que eles sejam salvos, vou lhes reprovar, não quero com que eles se apostatam, mas eu quero que eles venham a Deus, não quero perder nenhuma pessoa, não vou usar a minha boca para lhes desviar, mas vou orar por eles, interceder por eles, orar por eles e pregar-lhes, para que eles possam vir, todos os meus vizinhos, não quero com que eles tenham repróbrio, porque o Filho de Deus está ligado ao povo de Deus, e eu não vou lhes fazer opróbrio. E o povo as pessoas estão pobres, eu não vou lhes reprovar. Fazendo o opróbrio, está fazendo o repróbrio, aquele está te pedindo. Mas está fazendo a permeação neles num coração puro. No versículo 4, e diz: e cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Ele jurou no seu dano, não mudou nada. 5. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, eu não vou fazer um ganho ilegal, ou fazer alguma coisa como vou ganhar mais dinheiro, como eu vou fazer isto, como vou enganar as pessoas, como vou ganhar muito mais do que é digno, como vou ter aquilo e isto. Não, ele quer dar. Ele quer se entregar ao Senhor, porque ele quer dar como o Senhor fez. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A sua natureza é a natureza de Cristo, natureza de Deus. Ele não vai usar o seu dinheiro em usura, nem recebe peitas contra o inocente. Este é o homem, esta pessoa é a mulher
que a justiça sempre permeia na sua vida, o seu coração foi salvo, santificado e tornado puro, claro, pela lavagem do sangue do Cordeiro. A sua vida mostra aquela justiça, permeia aquilo que é o seu coração. Essa é a conclusão. Quem faz isto nunca será abalado. Salmos 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor, irmão? Indo para o céu é ascensão, é subir. Aqueles que estão destruindo a sua vida estão descendo para a contaminação cada vez mais. Eles não irão para o céu. Ir para o céu é subir. É subir. É uma vida elevada. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? 4. No versículo 4 diz: aquele que é limpo de mãos, limpo pelo sangue do Senhor Jesus, a vida fora, externa e interna, seu coração, mulher ou homem, você está limpo, rapaz, rapariga, vocês estão limpos, a vossa relação no público, no privado, está limpo, aquele que tem mãos limpas e puro coração, que a sua mente está limpa, os seus projetos são limpos, em toda a oposição e todos os seus planos no seu coração, tudo que está pensando e na toda a relação, todos os pensamentos que produzem as ações do seu coração são puros. Aquele que tem puras mãos, limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Mesmo que o mundo faça isto, você não junta-se com eles, não tem práticas com este mundo, e que não jura enganosamente. Não é que ele vai fazer isto e torna mal, que é enganoso, e jurar no tribunal para ter este documento, para ter aquilo ali, quero alcançar aquilo, quero separar aquilo ali, quero separação daquela mulher, daquele homem. Então começa a fazer isto e aquilo ali, para que possam dizer: ok, está tudo bem, você está livre. Na presença de Deus você não está livre. Que não jura enganosamente. Não é alguém que foi demitido, trabalha nisto, numa empresa, e diz que eu fiz isto, fiz aquilo ali, e começou a jurar enganosamente. Para ir para o céu, precisa da salvação. Então precisa entregar o seu coração, a sua vida ao Senhor. Se você quer andar na justiça, na santidade, que te leva para o céu, é o que o Senhor espera aqui. E diz-nos, na palavra de Mateus 5, 6. Benditos que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. A tua fome, você tem fome de justiça, tem paixão da justiça. No versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É o que isto precisa, deve ser. Você tem que ser puro, é santificação. Você tem que ter o poder do Espírito Santo no serviço. Isso é batismo do Espírito Santo para você ir para o céu. E ser purificado no seu coração. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Como isso acontece? Acontece através do sangue de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 1, 14. 1 de Pedro 1, 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. No versículo 16 diz: porque está escrito, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se queremos ir para o céu, a certeza que estamos aqui, é por isso que pregamos, é por isso que ministramos, é por isso que ajudamos aos loucos para poderem se virar da sua loucura, para poderem vir à parte da vida, aquele que torna vivo todas as coisas, que é Cristo, que Ele amou a todos, porque para nós queremos ir para o céu e também ajudamos aqueles. Diz: sede santos, porque eu sou santo. 1 de João 3.
1 de João, capítulo 3, 3. 1 de João 3, 3. E qualquer que tem nele esta esperança, que quer ir para o céu, em todo o plano que tem, todo aquele que tem esperança no céu, que quer estar lá para sempre, aquele que tem essa esperança de ser, purifique-se a si mesmo como também ele é puro. Qualquer mulher, qualquer crente, qualquer ministro que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 3. O propósito e perseverança de herdeiros esperançosos. O propósito e perseverança de herdeiros esperançosos. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, somos herdeiros do céu e queremos herdar aquele reino que está preparado para nós e temos aquele propósito, temos aquela mente, temos aquela posição e não queremos nada a nos fazer perder ou tirarmos deste plano que nos leva para o céu e não queremos nada que possa nos tirar daquela oportunidade, daquele destino dos justos. Salmos 15, 5, na última parte, diz: quem faz isto nunca será abalado. Quem faz isto nunca será abalado. Salmos 5, na última parte do versículo 5. Então, para ser salvo, precisa o propósito do coração. Estar santo e ir para o céu, preparado para o céu. Então, precisa de atitude do coração. Atos 11, 23. Salmos 11, 23. O qual, quando chegou, viu a graça da salvação, a graça que traz santificação, ele viu. A graça que traz perseverança, queremos seguir a Deus em todo momento. Quando ele viu a graça, ele se alegrou e exortou a todos. É Paulo que exortou a todos aqueles que estavam lá, aqueles que estavam seguindo ao Senhor. Ele exortou todos com propósito de coração, a permanecer no Senhor com propósito de coração. É o que devemos ter, porque se queremos ir para o céu, se queres ir para o céu, o propósito do coração deve ser perseverado, permanecer no propósito do coração, até o último dia, em nome de Jesus. 2 de Pedro 3, 17. Vós, portanto, amados, nasceu de novo, salvos, santo, você já saiu você já saiu de lá? Você saiu lá pela consagração, pela dedicação ao Senhor, você já saiu da sua assembleia, estás na Assembleia dos Justos, Salmos 15, você já é amado, você é um amado, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejam juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. O Senhor já nos chamou, Ele nos chama para a salvação e respondemos, chamou-nos para a santificação, nós respondemos, chamou-nos para o serviço de Deus e para alcançarmos as pessoas na comunidade, evangelizando e trazê-los para o reino de Deus e fazer com que sejam lavados da sua loucura e serem lavados dos seus corações da sua loucura e agora permanecer firmes no Senhor até o fim do tempo. Então, se Deus te usa, se Deus me usa, se Deus nos usa a todos e trazer a essas pessoas, trazê-los para o reino, que nós mesmos estamos firmes, estamos persistentes, perseverando, permanecermos, iremos continuar no reino de Deus também. Que o Senhor possa dar estas palavras a cada um de nós nos corações. Amém. Muito obrigado. Você pode se levantar agora e começarmos a orar ao Senhor. Mesmo que não tenhamos muito tempo para orar, mas você vai orar em todo momento e olhar pela palavra de Deus. E vamos entender que Ele quer que nós possamos permanecer. Que Ele não quer que ninguém que possa permanecer como louco.
os nossos filhos que vão à escola, lhes mandamos, pagamos pelas suas despesas para a escola, mas não é para saírem da justiça ou da sabedoria para tolos. Não é para voltarem da escola e dizer que não creio mais e que não há Deus. Por quê? Por que tu podes dizer isso? Você não pode ficar no campo dos loucos. Vamos redimir os nossos filhos, nossos jovens, todo o povo. Vamos lhes tirar do campo dos loucos. Vamos lhes tirar do lugar dos loucos e lhes trazer para a congregação dos santos e dos justos. Clama perante o Senhor que Deus possa ajudar, que o Senhor possa te ajudar, que Deus possa te usar em trazer pessoas fora da loucura, sair da sua loucura e do campo da loucura e lhes trazer na congregação dos justos. Ao os trazer a Cristo, serem salvos, serem santificados e permanecer e continuar firmes, e eles irão permanecer na congregação dos justos. O Senhor está vindo, os loucos irão se perder no último dia. Então, eles serão condenados. Mas como nós viemos ao Senhor, ao lado do Senhor, seremos discipulados para o Senhor, andando com o Senhor, o destino será eterno. Santo, alegria e no lugar habitacional no Senhor, e nós iremos para lá. Ora, para que o Senhor possa te ajudar, possa te prontificar, para quando aquele dia Cristo vier. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por este momento, te agradecemos por tudo que aquilo nos revelaste. Obrigado pela graça que traz salvação, pela graça que traz santificação. Obrigado pela graça que o Senhor traz bondade na nossa vida. Obrigado, porque não iremos permanecer na congregação dos mortos e dos loucos. Não iremos permanecer na companhia daqueles tolos e loucos que dizem que não há Deus. Nós sabemos que há um Deus, nosso Criador. Sabemos que é um Deus que nos salvou, sabemos que há um Deus que nos santificou, sabemos que há um Deus que nos levantou os nossos pés para andarmos na parte da santidade, da puridade, no lugar que nos faz ser edificados, que nos leva para o céu. Um lugar santo da nossa habitação, do nosso Deus. Oramos, Senhor, que assim que nós entramos no seu reino, iremos permanecer até estarmos no reino eterno em nome de Jesus. Assim que ministramos ao seu povo, aos seus ministros, ajuda mulheres e homens, não somente para ter cuidado deles, mas para alcançar no campo deles e tirar-os da terra, para os trazer na sua casa, trazer no reino, para continuar, dar-nos a graça e força, a capacidade e o poder de fazermos